Liturgia diária. Terceiro domingo da Quaresma. Primeira leitura, Êxodo, capítulo 17, versículos 3 a 7. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizestes sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara, com que feriste o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 94. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 2 e 5 a 8. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 4, versículos 5 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus disse-lhe: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo.
Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra. E hoje nós vamos refletir sobre o 3º domingo da Quaresma. Gente, está passando muito rápido esse tempo quaresmal. Mas antes de começar esse nosso programa, eu queria pedir a vocês que deixem um joinha nos nossos vídeos, que deixem um comentário nos nossos vídeos, que compartilhem o nosso trabalho com os grupos da família, com os grupos da igreja, dos amigos, com todas as pessoas que vocês acham que vão gostar de ouvir o programa do Vox Católica. Pessoal, todas essas são maneiras
do YouTube entender que o nosso trabalho é relevante e dessa forma ele mostra o nosso vídeo para mais pessoas. Por isso que eu sempre digo que a curtida, o comentário, o compartilhamento, a inscrição no nosso canal são formas de vocês nos ajudarem a evangelizar. Faça isso agora, antes do programa começar, porque senão a gente acaba esquecendo. E aí você já nos ajudou a levar o Vox Católica para mais gente. Nós contamos com a ajuda de vocês. Portanto, gente, como eu falei, hoje a gente celebra o terceiro domingo da Quaresma. E não custa a gente lembrar, mais uma vez, que a Quaresma é, por natureza, um tempo dedicado à conversão, à nossa conversão pessoal, um tempo propício para a gente fazer uma reanálise da nossa vida de fé, sobre como anda a nossa ligação com Deus e com seu projeto para a gente. São 40 dias que a gente tem para fazer essa reflexão com uma atenção maior, com uma dedicação maior. A gente deve aproveitar esse tempo especial que a Igreja nos reserva para a gente se reaproximar com mais intimidade do nosso Deus. A Quaresma é um tempo de preparação para que a gente possa chegar renovados na festa que é o ápice de toda a vida espiritual do católico, do cristão, que é a nossa Páscoa. Durante esse período, a gente deve ter um pouco mais de dedicação, gente, a algumas práticas espirituais que são pedidas pela nossa igreja: a oração, a caridade, a penitência e o jejum. Quando a gente se dedica mais a essas práticas, nós conseguimos frear um pouco na nossa alma a aceleração que nos move todo dia, a aceleração que move o mundo moderno. A gente precisa se desligar um pouco da tomada que nos acelera todos os dias. O mundo moderno é cheio de tantas coisas boas, de tantas facilidades, não é verdade? O nosso próprio programa só está chegando até você hoje devido ao progresso da nossa tecnologia. São facilidades que nos ajudam a ter uma vida mais tranquila também. Quando a gente lembra de como era a nossa vida antigamente, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente vê como as coisas mudaram. Mas, no entanto, esse mundo, que nos ajuda tanto, também acaba por nos atrapalhar em outros aspectos, porque ele é repleto de estímulos que nos aceleram o tempo todo, que nos inquietam o tempo todo, principalmente com relação às redes sociais. Nós temos sempre alguma coisa para fazer, nós temos sempre alguma coisa para conferir, um post para olhar, alguma coisa que a gente perdeu. Ou então, fora das redes sociais, nós temos sempre algo para planejar, algo para fazer, alguma coisa que não pode ficar para amanhã. Tudo na nossa vida é urgente. A gente não pode ficar parado nunca. É como se a gente tivesse uma dificuldade de relaxar, de esvaziar o pensamento, para que a gente pudesse se conectar de uma forma mais tranquila com Deus. Quantas e quantas vezes, quando a gente está envolvido demais em alguma atividade, a gente dorme e acaba sonhando que a gente ainda está fazendo aquela atividade durante a noite toda, Quem é que nunca viveu essa experiência? Quando a gente acorda, a gente sente como se não tivesse descansado nada, exatamente porque a gente não conseguiu se desconectar daquela atividade. E quando a gente está acelerado dessa maneira, pessoal, fica muito difícil a gente estabelecer uma conexão com Deus. Então que nós possamos aproveitar esse tempo da Quaresma, para a gente se desconectar um pouco, para a gente desacelerar um pouco, para a gente priorizar o que é realmente essencial para a gente. Não é fácil. Essa não é uma tarefa fácil. Muitas coisas são importantes para a gente, mas nós temos que ter prioridades e nós precisamos saber viver o nosso tempo, a nossa vida. Nós precisamos fazer um exercício que nos permita, pelo menos, desacelerar um pouco, para que a gente possa ter uma conexão melhor com Deus, para que a gente possa ter uma ligação mais próxima com o sagrado. E a Quaresma é o tempo ideal para a gente implementar essa prática na nossa vida, no nosso dia a dia.
Na nossa liturgia de hoje, a gente vai ver que Deus está sempre presente na caminhada das pessoas através da história. Ele sempre caminha do nosso lado e somente Ele é capaz de nos oferecer uma proposta de felicidade verdadeira, de realização plena das nossas vidas e também uma promessa de vida eterna do seu lado. Na primeira leitura de hoje, a gente vê como Javé acompanhou o povo hebreu durante a sua caminhada através do deserto do Sinai, se fazendo sempre presente nos momentos mais difíceis. Esse texto de hoje faz parte de um conjunto de tradições que contam a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito e a sua caminhada através do deserto. O texto, ele nos situa no deserto do Sinai. Quando nós vemos a referência do local onde se deu essa narrativa e que ficou conhecido como Massa e Meriba. Quando nós vemos essas referências, nós conseguimos nos situar no sul da península do Sinai, nos arredores de Refidim, um local muito visitado pelo povo hebreu durante sua peregrinação até a Terra Prometida. A verdade é que nós não podemos traçar com muita precisão esse caminho que foi percorrido pelo povo durante a travessia da região do Sinai, uma vez que os textos que formam esse conjunto, que é chamado de tradições sobre a libertação, esse texto, muito provavelmente, é oriundo de fontes diversas que foram combinadas pelo autor do livro. Talvez essas diferentes fontes narrem movimentações diversas de diversos grupos durante o período em que o povo atravessou o deserto. A verdade é que o interesse do autor é fazer para o povo de Israel uma catequese, um ensinamento sobre o Deus libertador que conduziu esse povo da escravidão para a liberdade. Desde que havia saído do Egito até chegar a esse local, que é mencionado na nossa narrativa de hoje, Deus manifestou de diversas maneiras o seu amor por eles. Nós podemos citar vários exemplos, a começar pela abertura do Mar Vermelho. Em outra ocasião, onde a água amarga também foi mudada em água doce. No episódio do maná, no episódio das codornizes. Todos esses relatos estão descritos com mais detalhes nesse mesmo livro do Êxodo. Aliás, gente, é um ótimo livro para se fazer uma verdadeira viagem junto com Moisés e o povo de Deus. Se vocês puderem, reservem um tempinho e leiam, ainda que seja um capítulo por dia, essa história fantástica que é narrada nesse livro. Lendo as Sagradas Escrituras, a gente vai se familiarizando cada vez mais com a pedagogia que Deus usa para se relacionar com a gente. Nesse livro, particularmente, a gente vai ver como Deus se empenhou em conduzir o povo, apesar de tantas dificuldades, de uma experiência de escravidão, de morte, para uma experiência de liberdade e de vida. Esse é um bom exercício quaresmal, viu, gente? Ler e se aprofundar na palavra de Deus. Fica a dica para vocês. Deem uma lida completa, quem sabe, nesse tempo da quaresma, no livro do Êxodo. É um bom exercício. Gente, Deus sempre se mostra atento e empenhado na condução e na salvação do seu povo. Depois de tantas demonstrações que são narradas no livro do Êxodo, não deveria haver mais dúvidas sobre isso. No entanto, não é isso que acontece. Diante das dificuldades que surgiam durante a travessia, o povo se esqueceu rapidamente e tudo o que Deus havia feito por eles ficou no passado. Começam a levantar dúvidas sobre qual seria a verdadeira intenção de Deus ao tirá-los do Egito. E essa falta de confiança em Deus leva o povo ao desespero. E esse desespero acaba por se converter em uma revolta, que foi materializada na pessoa do seu líder, que era Moisés. O povo entra em confronto com Moisés e acaba pedindo a ele um sinal da parte de Deus, de que ele estava ao lado do povo, chegando a acusar Deus de ter um projeto de morte preparado para eles, ao invés de um projeto de vida e de liberdade, que já tinha sido demonstrado tantas e tantas vezes durante a trajetória da vida deles. O povo não aprendeu a confiar em Deus. E a reação de Deus a isso, a essa ingratidão, se dá com mais uma manifestação de amor, através da água que mantém a vida do povo.
Gente, essa caminhada dos hebreus pelo deserto, de certa forma, é parecida com a caminhada de todos nós pela vida. Todos os dias a gente experimenta as manifestações amorosas de Deus para nós, sob diversos aspectos, em diversas situações. Existem dias nos quais, a gente pode quase tocar nas mãos de Deus estendidas para a gente. Mas a nossa caminhada nessa vida nem sempre acontece num caminho florido. Quando nós começamos a caminhar por estradas mais áridas, por caminhos mais difíceis, a gente vai dando conta das nossas limitações, da nossa pequenez, da nossa finitude. E as dificuldades que a gente passa, e que muitas vezes são muitas, acabam por nos fazer duvidar do amor de Deus por nós. Nós talvez não revelemos isso em palavras, mas no nosso coração acaba sendo alimentados sentimentos de dúvida sobre o projeto de Deus para a nossa vida, para nos conduzir a uma realização plena, a uma felicidade verdadeira. E por vezes, a liberdade, gente, impõe muitos desafios para as pessoas. O povo estava acostumado a ser escravo, o povo hebreu, a ter uma vida dura, mas que dava a eles água e comida. Quando eles tiveram que buscar essas coisas por conta própria, eles não perceberam que Deus estava ao seu lado o tempo todo, tentando fazer com que eles libertassem também as suas mentes, que chegaram ao ponto de fazer com que eles tivessem saudades da escravidão, onde pelo menos eles podiam comer e beber sem ter que buscar o próprio alimento. Isso, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece quando alguém deixa o conforto do seu lar e tem que sair em busca das suas próprias conquistas. Não terá mais a comida e a bebida servida todos os dias, mas terá que buscar, terá que obter o próprio sustento, terá que abandonar o comodismo para poder conquistar objetivos maiores. A gente também age muitas vezes como crianças, gente, como crianças mimadas na presença de Deus. Nós acabamos culpando Deus e os outros pelas feridas que a gente sente nas nossas vidas. Nós precisamos parar de ver as nossas dificuldades como um castigo de Deus. Por vezes, elas fazem parte do nosso aprendizado, através do qual a gente consegue superar as nossas limitações e irmos mais adiante, nos tornando pessoas mais maduras, nos tornando menos egoístas, nos tornando menos orgulhosos. Nós devemos aprender a perceber Deus em nossas vidas também nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento. Nós podemos ter alguma dificuldade em perceber sua presença nesses momentos, mas nós temos que ter, pela fé, a certeza de que Ele está ao nosso lado, caminhando sempre com a gente e nos ajudando em todos esses momentos, como Ele fez com o povo hebreu na travessia do deserto do Sinai. Na segunda leitura de hoje, nós lemos um trecho da carta de São Paulo aos Romanos. Como a gente já viu em outros encontros, quando Paulo escreve essa carta, ele estava no final da sua terceira viagem missionária e prestes a retornar a Jerusalém, com a sensação da sua missão cumprida no Oriente. O seu próximo projeto era levar o anúncio do Evangelho para outras partes do mundo, particularmente para o mundo ocidental. Nessa ocasião, ele escreve uma carta para a comunidade cristã que havia sido formada em Roma e apresenta a eles os principais problemas daquela comunidade que estavam causando preocupações a ele. Particularmente, ele se refere na carta à questão da unidade entre os cristãos, uma questão que já era bastante relevante naquele tempo, uma vez que a relação entre os cristãos vindos do judaísmo com os cristãos vindo do paganismo não era uma questão, uma relação muito tranquila. Paulo diz aos romanos que o Evangelho ele precisa unir todas as pessoas, sem fazer distinção das suas origens. Um cristão é sempre um cristão, e igual a todos os outros cristãos, independente de ter vindo do judaísmo ou do paganismo. Ele também tenta desfazer a ideia de que para se obter a salvação era necessária a observação da lei de Moisés, como afirmavam alguns judeus. No texto que a gente leu na liturgia de hoje, Paulo aborda a questão da ação de Deus através de Jesus e do Espírito Santo, que justifica todas as pessoas. Lembremos do sentido que Paulo dá ao termo justificação, que é ligado ao conceito de justiça de Deus.
Na visão de Paulo, a justiça de Deus não é algo ligado ao cumprimento de leis, nem de normativos. Não é um conceito jurídico, por assim dizer, mas diz respeito à fidelidade de Deus em relação a nós. Se Deus se apresenta para as pessoas como sendo um Deus de bondade, de misericórdia e de amor, dizer que Deus é justo significa dizer que essas características de Deus se manifestam em todas as circunstâncias. Elas estão sempre presentes no seu relacionamento com a gente, e não somente quando o ser humano age de maneira correta na sua vida. Para as pessoas serem justificadas por Deus, é necessário somente que recebam, com humildade e confiança, uma graça, um presente de Deus, que não depende dos seus próprios méritos, que não é um merecimento a que a pessoa tenha direito, mas é um dom gratuito que nos é oferecido por Deus. Uma vez que a pessoa recebe essa graça, gente, de graça, ela se torna uma nova criatura. Ela se torna um filho de Deus. E, por consequência, ela se torna um herdeiro de Deus, um co-herdeiro de Jesus. Gente, a nossa sociedade moderna pouco tem se preocupado com essas questões, com a justificação que podem obter através da graça de Deus nas suas vidas. Nós vivemos uma época em que as pessoas demonstram até uma certa indiferença com Deus, uma indiferença em relação ao seu amor por elas e por suas propostas para as suas vidas. Tudo isso porque surgiram coisas que atraem mais as pessoas, que prendem mais a sua atenção do que as promessas que são feitas por Deus. O tempo da Quaresma é uma época muito propícia para que a gente faça uma reavaliação a respeito das coisas para as quais a gente dá muita importância. Uma reavaliação sobre o que mais nos prende a atenção, o que mais nos atrai. Eu não quero dizer que as coisas dessa vida devam ser desprezadas, como algo que não possui valor. Afinal de contas, a gente vive nesse mundo e nós devemos desfrutar da realidade na qual nós estamos inseridos. O que nós não podemos deixar acontecer é que as coisas passageiras dessa vida tomem conta de forma definitiva da nossa mente, chamem a nossa atenção ao ponto de nós nos desinteressarmos por Deus e pelo seu amor por nós. Agindo dessa maneira, a gente vai estar abrindo mão da sua oferta, que é capaz de nos tornar novas criaturas, pessoas renascidas e herdeiros das suas promessas. Que nós saibamos equilibrar as coisas, que nós saibamos viver nesse mundo, desfrutando das suas maravilhas, das suas coisas boas, mas nunca perdendo o foco em Deus, no seu amor por nós e por todas as pessoas. Nós devemos ter sempre bem claro onde estão os verdadeiros valores e as verdadeiras alegrias. Pessoal, o evangelho de hoje nos situa em uma cidade samaritana chamada Sicar, próximo a um poço que, junto à tradição do povo, havia sido aberto por Jacó, um dos patriarcas do povo judeu. Esse poço, que tem mais ou menos uns 30 metros de profundidade, ele existe até os dias de hoje e ainda é possível tirar água de dentro dele. Segundo os estudos realizados por arqueólogos, ele serviu ao povo samaritano entre os anos 1000 a.C. e 500 depois de Cristo. Ou seja, gente, ele foi útil para aquele povo por pelo menos 1500 anos. Esse poço acabou por se transformar num elemento mítico da tradição do povo judeu. Ele congrega numa única imagem, os poços que foram abertos pelos demais patriarcas do povo hebreu e também a água que Moisés fez brotar da rocha no deserto do Sinai, conforme a gente viu hoje na primeira leitura. Esse poço simboliza a água que mata a sede do corpo das pessoas, mas também representa a água viva que mata a sede de vida do povo de Deus. Apenas para a gente poder contextualizar melhor a nossa leitura, a Samaria era uma região da Palestina que era habitada por um povo resultante da miscigenação, da mistura entre pessoas de sangue judeu e de sangue pagão. Na época de Jesus existiu uma grande rivalidade entre os samaritanos e os judeus, que remontava ao tempo da invasão da Samaria pelos assírios, que se misturaram com o povo que habitava lá. A relação entre os judeus e os samaritanos azedou de vez, quando depois que os judeus voltaram do exílio, eles recusaram a ajuda dos samaritanos para reconstruir o templo de Jerusalém.
por considerarem os samaritanos impuros em razão da mistura deles com os outros povos. Enfim, os judeus desprezavam os samaritanos por serem um povo que não possuía o puro sangue de Israel e consideravam eles hereges em relação à pureza da sua fé. Essa é que é a verdade. Por outro lado, os samaritanos tinham pelos judeus um desprezo semelhante. E é dentro desse contexto que envolvia esses dois povos que se situa a narrativa do Evangelho de hoje. Em torno desse poço, desse local onde se situa a narrativa do Evangelho, existem dois personagens principais: a mulher samaritana e Jesus. A mulher, que não tem um nome próprio, representa toda a comunidade da Samaria, que segue na busca pela água que é capaz de saciar a sua sede de vida plena. E Jesus, aquele que é capaz de realizar esse desejo, vai ao encontro dela. O poço, por sua vez, é a imagem da lei, do sistema religioso em torno do qual os samaritanos vivenciavam a sua fé. Era nesse poço que eles procuravam saciar sua sede de vida plena. Mas o poço que era a representação da lei, não era capaz de saciar a sede de vida plena daqueles que nele buscavam a sua água. Os samaritanos, por sua vez, já haviam feito tentativas de buscar essa saciedade de vida plena em outras propostas religiosas. É muito provavelmente em razão disso que Jesus faz referência aos 5 maridos que a mulher já havia tido. Isso poderia ser uma referência aos deuses que os samaritanos adotaram e que são mencionados no capítulo 17 do 2º livro dos Reis. Portanto, gente, nós vemos simbolizada aqui a busca pela vida plena, por aquilo que pode matar a sede de Deus, representada na pessoa dessa mulher, que é a personificação da cidade de Samaria. Existe somente uma fonte que pode saciar definitivamente a sede das pessoas. Todas as outras podem causar apenas uma saciedade momentânea. Mas quem busca a sua realização nessas fontes, logo vai voltar a ter sede novamente. Jesus se apresenta para a mulher como fonte de água viva, que pode saciar eternamente essa sede que as pessoas sentem. E como é que essa mulher responde à oferta feita por Jesus? No princípio, ela parece estar meio confusa, por não saber se, como samaritana, ela devia abandonar os seus costumes religiosos e adotar as práticas dos judeus, que diziam que o verdadeiro encontro com Deus só pode acontecer no Templo de Jerusalém. Mas Jesus esclarece para ela que a questão não girava em torno de uma escolha entre adotar as tradições dos judeus ou as tradições dos samaritanos. Não é no templo de pedra que Deus pode ser encontrado, nem no templo dos judeus, nem no templo dos samaritanos. É quando aceitamos a sua proposta de vida para nós, quando acolhemos a novidade que Jesus veio apresentar para as pessoas, quando nós aceitamos o Espírito que Deus quer conceder para cada um, quando nós reconhecemos um ao outro como irmãos. É dessa maneira que adoramos verdadeiramente a Deus. Então a mulher responde à proposta que Jesus havia feito para ela, deixando de lado o cântaro que servia para buscar a água do poço, que não era capaz de saciar eternamente a sua sede, e corre para anunciar às outras pessoas da cidade sobre essa nova proposta que havia sido feita a ela por Jesus. O texto termina relatando que houve uma grande adesão de pessoas daquele local ao anúncio que Jesus tinha feito a eles. Mais uma vez, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para as promessas que o mundo moderno nos faz. As expectativas que as pessoas criam nos dias de hoje, elas são o resultado de promessas feitas a elas e que se dizem capazes de atender a todas as suas necessidades. Muitos garantem que a vida plena pode ser alcançada através de uma existência baseada na liberdade absoluta do ser humano. Uma liberdade que inclui a libertação da nossa dependência de Deus. E Deus, que nos fez livres, permite que nós trilhemos esse caminho. Outros acreditam que uma vida vivida em plenitude pode estar fundamentada nos avanços da tecnologia, que vai nos permitir uma vida confortável, mais confortável, que vai nos permitir eliminar as doenças do mundo e postergar a nossa morte. Alguns acreditam que a vida plena consiste em ter uma conta bancária inesgotável, que pode comprar
tudo aquilo que passar pela nossa cabeça. Outros ainda buscam a vida plena no reconhecimento social, no sucesso profissional, ou até nos 5 minutos de fama que eles podem obter num canal de televisão ou pela internet. Todas essas opções são a representação, são a modernização do poço que nós vimos no Evangelho. Eles podem nos dar uma satisfação momentânea, que pode durar por um tempo até relativo, maior ou menor, mas que não vai conseguir saciar a sede de plenitude, a sede de eternidade que nasceu junto com a gente. A afirmação fundamental que a gente vê no Evangelho de hoje é que somente através da nossa adesão à proposta feita por Jesus, da nossa adesão ao seu projeto de vida, é que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho que vai nos conduzir à vida plena junto de Deus, onde nós vamos poder saciar definitivamente essa sede de eternidade que toma conta de todas as pessoas. Será que nós já descobrimos essa verdade dentro de nós? Ou será que ainda estamos buscando matar a nossa sede em outros poços, com uma água que pode apenas nos dar um alento, mas que não pode nos saciar plenamente, eternamente? Para finalizar, gente, vamos prestar um pouco de atenção à imagem do cântaro. Aquele objeto que era utilizado pela mulher para armazenar a água que era retirada do poço. O cântaro foi abandonado pela mulher quando ela tomou consciência do que Jesus estava oferecendo para ela. Ela abandonou o cântaro e foi até a cidade anunciar o que havia ouvido de Jesus. Esse cântaro é o símbolo de tudo aquilo que nos dá acesso a essas promessas limitadas de felicidade, a essas propostas incompletas de felicidade que são apresentadas para a gente o tempo todo pela nossa sociedade moderna. Abandonar o cântaro significa abandonar a nossa crença em propostas de felicidade falíveis, limitadas, incompletas e muitas vezes egoístas, e abrirmos o nosso coração para receber o Espírito Santo, que Jesus nos oferece e que nos vai conduzir à verdadeira fonte de água viva que poderá nos saciar eternamente. Que esse tempo da Quaresma nos faça agir como essa mulher, que conseguiu perceber onde estava localizada a fonte da verdadeira água viva, que sacia eternamente a nossa sede. E ao descobrir essa fonte, ela não guardou apenas para si própria, mas correu ao encontro das outras pessoas para anunciar a elas a sua descoberta, para oferecer a elas também a oportunidade de poderem compartilhar dessa fonte de água inesgotável. Que essa Quaresma nos ajude a descobrir a fonte inesgotável de vida que é Jesus, que é o seu Evangelho, que são as suas propostas para a nossa vida. As propostas de Jesus para nós, quando implementadas, são fonte inesgotável de vida para nós e para os nossos irmãos. Trabalhemos essa realidade durante esse tempo da Quaresma. Muito obrigado, pessoal, a quem nos acompanhou até aqui. Quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe um comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Quem puder, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. O Vox Católica agradece muito a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.